Aos 18 anos e 11 meses de idade, João Fonseca atinge o seu melhor ranking na carreira. E o que realmente isso significa no mundo do tênis a gente vai mostrar no vídeo de hoje, com um comparativo do ranking entre grandes lendas do tênis na mesmíssima idade do João, 18 anos e 11 meses, para a gente saber se esse feito do João é realmente um feito grande ou será que não está sendo tudo isso o João Fonseca? Muita gente tem dúvida, né? Às vezes a gente analisando dias, semanas, meses, no curto prazo, às vezes a evolução dele não parece tão grande quanto realmente é, e a gente vai mostrar tudo no vídeo de hoje. Atualização geral sobre o ranking do João, corrida para o Finals, brasileiros, top 10, tudo que tem direito. Hoje a gente vai falar de ranking e o João Fonseca continua a sua caminhada aí rumo a, quem sabe, o top 25 no final do ano. Será que a profecia do atual campeão de Wimbledon, Jannik Sinner, vai se concretizar? Será que João Fonseca será top 25 ao final do ano? Vamos lá com todos os detalhes no vídeo de hoje. E eu vou já mostrar para vocês a artezinha aí com esses 7 jogadores, 6 jogadores além do João, com 18 anos e 11 meses, onde eles estavam no ranking. Então, o melhor de todos eles, Rafael Nadal, já era o número 7 do mundo com 18 anos e 11 meses. Carlos Alcaraz. Então, quando a gente começa a comparar o João Fonseca, eu vejo muita gente comparando o João com o Alcaraz. Isso é injusto, o Alcaraz é um fenômeno do tênis, né? Então, às vezes a gente comparar com o melhor de todos, às vezes faz mal, né? E o Alcaraz, olha lá, ele já era 16 do mundo com essa mesma idade do João. Depois temos Roger Federer, que era o 35 do mundo. E olha só, o João Fonseca na frente de Djokovic, de Sinner e de Gustavo Kirten. O João, atual 48 do mundo, então ele é um top 50. Antes de 19 anos já é top 50, o que é um recorde. A gente vai fazer um vídeo aí para essa semana ou próxima, também comparando o ranking entre os brasileiros, né? Quais são os melhores rankings entre os brasileiros na história. A gente vai fazer uma atualização de um vídeo que a gente já fez, inclusive, e vale muito a pena você ver. Ele estava na frente do Novak Djokovic, que com 18 anos e 11 meses era 67 do mundo, e o atual campeão de Wimbledon, Jannik Sinner, que era o 73 do mundo na mesma idade do João. E para vocês verem o tamanho do feito que é o João ser esse ranking com essa idade, o Gustavo Kirten era 274 do mundo aos 18 anos e 11 meses. Então, vamos manter a calma, o João Fonseca está no caminho certo. Isso significa que ele vai ser do tamanho do Nadal, do Alcaraz, do Federer? Não. Mas significa que o que ele fez até hoje é um feito histórico, sim, e com grande potencial para se tornar um dos grandes tenistas da história. Do Brasil, eu tenho... Olha, eu acho que eu poderia afirmar aqui com 100% de certeza que ele vai ser, no mínimo, o segundo melhor tenista aí da história do Brasil. Eu tenho muita convicção disso. E vamos aqui anunciar os rankings. Vamos falar sobre os rankings um pouquinho. Antes eu preciso falar um assunto bem sério para vocês. Estamos com uma meta de bater 5 mil inscritos até o final do mês. Estamos hoje aqui no dia, estou gravando esse vídeo no dia 14 de julho. Temos aí 15 dias para bater 5 mil inscritos. Precisamos demais da sua ajuda. O que você precisa fazer? Não precisa pagar nada, é só clicar em inscrever-se e ajudar o canal para a gente continuar produzindo conteúdo a vocês. Então, primeiro eu comecei com o ranking dos brasileiros para a gente ter um panorama de como está o tênis brasileiro no momento. Quando você analisa ali top 100, está ruim. A gente só tem o João Fonseca, chegamos aí a ter perspectiva de 3 tenistas no top 100, o Thiago Wild estava bem, o Felipe Meligeni chegou a bater na trave, o Thiago Monteiro estava top 100 e hoje somente o João Fonseca. Thiago Wild em plena queda aí no ranking, já está em 133, a posição dele caiu mais 4 posições da última atualização. Felipe Meligeni também sofrendo com lesões, chegou a bater acho que 112 ou 110, alguma coisa assim. E agora está em 149. Thiago Monteiro, que conseguiu se classificar agora para o ATP de Bastado, passou pelo quali, estará na chave principal, tomara que faça uma boa campanha para voltar a sonhar com o top 100. E aí, você tem ali de baixo os destaques. Acho que o grande destaque aí vencendo das últimas semanas é o João Lucas Reis, né? Já está na posição número 238. O João Lucas Reis de 25 anos, Matheus Puccinelli também fazendo boas campanhas, já está top 300, então a gente tem aí no top 300, 800, ó. No top 300, 8 brasileiros, e vamos aí sonhar para que a gente consiga colocar pelo menos uns 3, vai, no top 100, acho que dá pra gente sonhar com isso. Concorrentes do João, essa página, a gente sempre coloca aí a página
do ranking, onde o João, da dezena que o João tá. Então, de 40 a 49, você vê ali os concorrentes. Alguns destaques aí, o Cameron Norrie, né, subindo 18 posições após a bela campanha, última campanha dele, né, Cameron Norrie que avançou aí várias rodadas, que ele foi eliminado foi nas quartas de Wimbledon, né, que ele foi eliminado, então uma ótima campanha do Norrie. O Perricard caindo aí bastante no ranking, já tá em 45º lugar, caindo 9 posições, o Sonego subindo 7 posições, e o João continuou subindo nessa última atualização 6 posições para o João Fonseca. Então vamos ficar de olho aí, não precisa secar os caras não, mas vamos ficar de olho nessa turma aí do número da dezena 4, a turma dos 40 aí. Vamos ficar de olho aí para ver se o João consegue alçar novas posições, lembrando que o João só volta às quadras daqui a 15 dias, né? Então vai ter um tempinho aí pra gente refletir bastante aí sobre o calendário do João. E na corrida para o Finals, temos aí líder Alcaraz e Sinner, bem acima dos outros, Djokovic é o terceiro, Zverev, Jack Draper, Musetti, Fritz, Ben Shelton e Casper Ruud. O Casper Ruud aí chegando no top 10. O João é o 33º tenista no ano. Então, quando a gente pega o ranking somente de 2025, João está na posição 33, o que é bem próximo daquele top 32 que a gente fala, que é para o João ser um cabeça de chave aí. Estamos com aquele sonho do US Open vivo. Sub-21, eu gosto muito desse ranking. A gente puxa um ranking de todos os tenistas com menos de 21 anos de idade. Da última atualização que a gente fez, saiu o Arthur Fils, porque o Arthur Fils já completou 21 anos. Então ele saiu desse ranking aí dos novos tenistas, da nova geração, né? Então o João é o terceiro desse ranking, atrás de Mensik e Michelsen. Michelsen com 20 anos aí um pouco mais velho. E repara que o João, ele é o único dessa lista que não completou ainda 19 anos. Então, mesmo considerando todos os tenistas da nova geração, além dele estar lá em cima no ranking, ele ainda é o mais novo. Vê que ele tá acima aí, Leonard Chen, o Cheng, Basavaredi. A gente vê aí gente nova aí nesse ranking, o Prismic, né, o croata, que é o 150 do ranking. Então, João, muito bem também, considerando a nova geração. E por último, o top 10 atualizado. A gente teve aí o Fritz subindo uma posição, passando o Draper, né, com a bela campanha dele, subindo novamente aí para o 4º lugar. O Rublev voltando para o top 10, né? O Rublev fez uma boa campanha em Wimbledon, volta a ser top 10, e o Ben Shelton em 9º lugar ali. Algumas mudanças aí no ranking, no top 10 da ATP. Então, essa artezinha aqui que é a arte boa. Então, estamos no caminho para fazer história no tênis, mas com calma, né? Eu sempre gosto de falar aqui, a gente não está aqui para pressionar o João, não estamos aqui para colocar uma carga além do que deve ser colocada. Estamos analisando, torcendo, é um canal que a gente está aqui para torcer, para analisar e principalmente ver os números, né? E quando a gente analisa os números, a projeção é ótima. Essa é a primeira temporada séria mesmo ali, que o João está disputando os grandes torneios. Tem muita coisa para acontecer. Ainda essa temporada, estamos no meio do ano e com certeza o ano que vem, o ano de consolidação do João Fonseca, certo? Nos vemos no próximo vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo, um grande abraço e até mais.